No meio da aula, né? Isso aqui é pra fazer as cartas da minha cara. Boa noite, galera. Marcelo Castro aqui. Vamos lá. O primeiro que entrou ganhou uma camisa. Lucian Bush. Vai receber uma camisa por I Moreno. Vai receber a camisa por I Moreno. O Lucian Bush. Lancei essa, hein? O primeiro que entra na live ganha uma camisa do Puri Moreno. O Lucian entrou e ganhou. Depois só me chamar no direct aí com o endereço que eu posto a camisa. Galera tá chegando. Opa! Parceiro Lobo Jodin na área. Hoje nós estamos esperando aí um convidado que é o Rafael Salerno, é o homem da caça de javali do Brasil. Vamos lá, vamos lá. Pedro, vocês vão ver o tamanho do cara que vai entrar aí na live agora. Chega, gente. Aí ele aí. Ótimo. Boa Falei noite, pra galera, vocês Marcelão. vão ver o tamanho do cara, o tamanho do caboclo que vai entrar aí na live agora. Como é que tá? Boa noite, tudo bem, meu amigo? Boa noite. Tamo Mais uma aí. vez, um prazer estar aqui com você. Vamos para mais uma quarta fileira, né? Com Bora quarto. exceção, para nos adequamos aí à agenda do Rafael, mas com certeza vai ser de grande proveito e muitas coisas interessantes para serem discutidas aqui. Com certeza. Já ele pediu para dar um toque nele aqui. E aí eu já tô chamando ele aqui, galera. Bacana, Ó, bacana. deixa eu chamar ele aqui. Vamos aguardar a entrada do Rafael. Ele faz a sua própria apresentação. Para o pessoal que não conhece, não sabe quem que é o Rafael, né? Ele vai descrever um pouquinho o currículo dele. Vamos falar um pouquinho sobre... Opa, Fábio Kio na área. Boa noite, Kio. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, Pedro? Como é que vocês estão? Fábio. Tudo ótimo. Ô, Kio, Oi, pode falar. antes de iniciarmos a live, fazer aquela observação de sempre. Seguimos sem a camisa Puri Moreno, né? Mais uma semana. Perdoa. Pedro não perdoa. Opa, Rafael chegou aí. Boa noite, Boa Rafael. noite, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite, seja bem-vindo aí. Estar aqui com você. Prazer é nosso, muito honrado. Bacana, já gostei da decoração aí, Rafael. Gostei do cenário, bacana. Rafael. Esse é o Chicão. Bacana, bacana. Ô, Kio, você, como sempre, nosso mediador aqui, faça a introdução aqui à nossa live. Marcelo, posteriormente, com a palavra. E seguimos aqui com a explanação do Rafael. Ô, Marcelo, só me ajuda aí. O Rafael entrou? Eu não estou enxergando, cara. Só tô vendo O cara desse tamanho, você não tá enxergando o cara, pô? Então, vamos lá, pessoal. Me Vamos desculpa lá. aí, Marcelo. É que assim, o Instagram ele está dando alguns problemas já há algum tempo. Tem live. Rafael tá aí, Rafael tá na área. Uma das pessoas não enxerga a outra. Estou enxergando somente o Pedro. Você me desculpa, eu não estou, né? Esse é um problema que está acontecendo de forma recorrente com o Instagram, tá bom? Ok, eu só vejo 3 pessoas na live aqui. Eu mais 2. Ah, isso aí, tá vendo? Então é isso que está acontecendo. Mas vocês ouvem todos? Você ouve todo mundo? Você está ouvindo, Marcelo, Rafael? você quer tocar o Pedro entro daqui a pouco? Senão vai ficar difícil, realmente. Eu não consigo ver. Bora? Sem ver fica chato. Você quer trocar Eu vou comigo? sair Que e eu fico...
Oi, Se eu sair, eu acho que a live cai, não cai não? tem que ficar, Marcelo. Eu vou sair, eu entro daqui a pouco, pode ser? Pode ser. A audiência diz que está aparecendo os 4. Tá aparecendo os 4 aqui. Toca aí, pô. Então vai. Pode Então, vai. tocar, Ô, pode Kio, tocar. Tá Kio, aparecendo os se você 4. estiver ouvindo o Rafael, fica sem imagem mesmo, toca só Isso com aí. áudio. Bora, Então tá bora bom. lá. Ô, Rafael, a gente gostaria que você se apresentasse para o pessoal que ainda não te conhece. Nós aqui já te conhecemos, somos seguidores seus, do seu canal, e já de antemão a gente quer lhe dar os parabéns pelo manejo, por essa causa, né, do manejo do javali, pela caça, um assunto muito interessante, um tema que inclusive foi o Fábio Kio que pediu para a gente colocar em pauta, né, visto a importância do manejo aí do javali para a preservação aí da nossa fauna, da nossa flora, enfim. Só mesmo agradecer aí, que eu sei que é uma luta, né? O pessoal aí da caça legalizada enfrenta com as burocracias aí, né? Perante aí digamos assim, a cultura brasileira, né? Que é um pouco a cultura dos modernistas, digamos assim, que bate aí contra esses heróis, né? Na realidade, né? Se a pessoa souber aí a importância que um caçador tem, né? Que um caçador sério, responsável, tem para com a fauna e flora brasileira, é, em muitos países eles são como heróis. Então, nossos parabéns aí pela sua Rafael, atividade. então, te pedir para você se apresentar também e dizer para todos aqui que estão presentes na live o que você representa, sua função, para que as pessoas que estão nos assistindo tenham conhecimento. Perfeitamente. Eu agradeço aqui as palavras, não só em relação à minha pessoa, mas a todos os nossos seguidores, caçadores de todo o Brasil, os filiados aí da Associação Brasileira de Caçadores que estão aí com a gente, também apoiando ativamente todas essas atividades. Para quem então não nos conhece, né, a gente trabalha há mais de 15 anos com essa questão do manejo de javali, né, do controle, no caso, que seria o termo mais correto. Eu sou engenheiro agrônomo por formação, tenho as minhas veias, né, no mundo rural, e eu acho que além do sangue rural, né, a caça, ela por fim está no sangue de todo ser humano, né, e é uma coisa assim tão natural do ser humano que a gente tenta até substituir por outras atividades, os esportes e outras coisas, mas é muito atávico, né? E, inclusive, a gente hoje, o Aqui Tem Javali é uma das maiores mídias mundiais de caça, né, nas diferentes redes sociais, e a gente tem que lembrar que a gente faz postagens de caça desde as cavernas, né? Então, por mais que se critique, no primeiro impulso artístico humano, uma das primeiras retratações que o humano antes de aprender a escrever e escrever outras atividades, uma das primeiras coisas que o ser humano se dignou a retratar foi as suas atividades de caça, né? Então, antes que as linguagens estivessem formadas, o ser humano já caçava. Então, isso é uma coisa que é muito intrínseca ao ser humano, né? Que envolve a nossa condição natural mesmo, a nossa tradição, a nossa história. E hoje, no Brasil, a gente tem somente regulamentado, de fato, a questão do javali, o que é um ponto crítico, é um problema, é uma hipocrisia, e a gente pode comentar isso com mais detalhe ao longo da conversa aqui, né? Mas é importante saber que a gente tem uma formação sólida na agronomia, formados em Viçosa, aqui em Minas Gerais, né? Vizinhos aí do nosso amigo do Canil Puri Moreno, né? Não sei quem que é quintal de quem, se é Viçosa que é quintal de Ubá é quintal de Viçosa. Na verdade, a Universidade Federal era para ser em Ubá, mas aí os políticos daqui escolheram vir o presídio para cá, e a universidade ficou em Viçosa.
Pô, vocês não Tipo, vão começar arrumando, vocês não vão começar arrumando briga entre mineiro, pelo amor de Deus, pô, cara. não, Pelo amor pô, de quero Deus. não. Se Ó, bem que, se bem que mudou muito Viçosa, assim, Sim, sim, sim. campus lá na universidade, enfim, um assunto para Ma- outra hora. Mas são coisas que a gente pode depois colocar com a devida vênia aqui, para ficar interessante esse assunto, né? Onde é que entra a Viçosa, que é uma grande escola do agro brasileiro, né? Teve papel fundamental no agronegócio brasileiro e hoje mesmo na defesa do agro em relação a essa espécie exótica invasora também tem tomado um papel importante, seja no que foi a minha formação, como algumas atividades que estão sendo hoje realizadas lá na universidade. ô, Rafael, vamos lá. A gente hoje convidou você, foi ideia do Marcelo, porque eu levantei um tema semana passada que acho que pouca gente se atentou. Na verdade, ninguém, eu não vi ninguém comentar isso, eu achei muito emblemático, tá, Rafael? E eu vi que você tem realmente uma abordagem que eu adoro, cara, que é essa abordagem histórica do ser humano, né? Antropológica. Você falou de atavismo, né? Ou seja, de comportamentos que estão guardados lá atrás que se manifestam agora. Então, eu gostei muito da sua abordagem. É o seguinte: a gente teve uma propaganda que está veiculando, eu não sei na região de vocês aqui, mas na minha tá, que eu moro aqui no interior de São Paulo, tem uma propaganda da Bradesco Seguros, onde a gente aparece, tem o apresentador do Fantástico, né? Nossa, me Cadê o escapou o nome. Schmidt? O Tadeu Schmidt, obrigado. O Tadeu Schmidt, ele faz a propaganda, inclusive, mostrando que o javali representa um perigo, né? Então ele está lá, não vou contar a propaganda, mas enfim, o javali aparece nessa propaganda representando o potencial perigo, né, que um cara que está na zona rural pode se deparar, né? Então, o que essa propaganda tem a ver com o que a gente está falando? O javali hoje é uma realidade tão grande, né, e tão presente, né, principalmente na região sul, sudeste, centro-oeste do Brasil, e ela já faz parte de propaganda de seguradora, cara, né? Então, Sim. ou seja, o javali é uma realidade, é uma praga, ele é um animal agressivo, com potencial de causar uma morte, né, de uma pessoa que está transitando na zona rural, né? E hoje, Rafael, as pessoas que seguem o Marcelo, né, com a parte de fila, o Pedro com a parte de adestramento, eu sou mais envolvido com as raças tipo Boa, American Pitbull Terrier, Pit Monster, enfim. Essas pessoas estão interessadas em como o pessoal que faz o controle do javali tem usado os cães. Né? Na sua opinião, Rafael, a primeira pergunta que eu queria mandar. Uma coisa que eu tenho notado é o seguinte: o pessoal que lida com manejo, eles têm, não estou falando todos, tá? Mas em sua grande parte tem preferência por mestiço, tá? Por que você acha que esse pessoal que faz o controle não investe mais em raças puras e prefere os mestiços? Bom, isso é uma pergunta muito interessante. Tive a oportunidade de conversar com o Marcelo outro dia, né? Primeira coisa, a gente tem um país que é relativamente novo, enfrentando hoje uma praga relativamente nova, né? Então não tem como comparar, por exemplo, né? Você tem países como a Itália, a França, onde tem uma diversidade de raças, mesmo raças dedicadas à caça de javali. Por quê? Porque a caça perdão, a raça pura, ela é muito função do tipo da caçada e do terreno, né? E da espécie, naturalmente, né? Então, assim, uma caça de pena, você tem um braco, você tem um pointer. Na caça ao javali, às vezes muda muito a questão, por exemplo, indo para o próprio Brasil aqui hoje. É, a caçada numa região que tem cana, no interior de São Paulo, que é plano, mas você tem uma Totalmente diferente. vegetação onde você quer desintocar um animal do meio daquela cana para ele pular numa área que você vai atirar ele no limpo, é um tipo de cachorro, normalmente, né? Numa área de cerrado aqui, de grandes fazendas, onde as corridas podem ser às vezes mais longas, vai demandar mais rastro, cachorros maiores. Então, assim, por exemplo, na cana hoje tem tido muito sucesso o Beagle, né? Ou cruzas, né? Mestiços, como você falou, que tem alguma coisa de Beagle. Às vezes, a depender da caçada, tem gente que gosta de um vira-latinha
que vai lá, que na verdade, assim, no vira-latinha que a gente chama alguma coisa que tem uma sombra de um terrier lá atrás, né? Que vai ser um pouquinho agressivo no sentido corajoso para dar na cara de um javali, aonde depois vai vir um pitbull, vai vir um dogo, um dogal, alguma coisa assim, seja mesmo para uma cana, onde o cara talvez não tenha disponibilidade para uma arma de fogo, ou regiões de terreno pequeno, né, fazendas pequenas, onde você não pode deixar uma corrida se estender porque você não vai ter autorização em outras propriedades, ou de topografia difícil. Por exemplo, os terrenos montanhosos aí da Serra Gaúcha, Catarinense, né, onde você não pode deixar uma corrida se estender muito. E aí é muito engraçado, quem não acompanha dentro dos grupos de caça, mas os debates são fantásticos, né? São muito interessantes porque Rafael, você é criador? Eu já vi que tô vendo que você conhece muito cachorro. Você é criador de alguma raça? não, já fui criador de Rottweiler, amador, né? Só por gosto mesmo. Tinha outras ambições, mas questões pessoais, inclusive desse trabalho nosso aqui em relação à caça, porque qual que é o problema? O pessoal pergunta, não, mas hoje você tem uma equipe, você tem cachorro. Cara, eu rodo o Brasil, já acompanhei, já gravei com 30 equipes em 7 estados diferentes, fui para fora do Brasil. Então, assim, infelizmente, eu não consegui firmar a minha caçada na minha região, e que, inclusive, não é uma região que tem javali, mas que não tem a predominância como outras regiões onde tem lavoura, né? Eu estou muito próximo de uma capital, eu estou 1 hora da capital. Hoje tem javali entrando aqui em mais um parque nacional, que é o Parque Nacional Serra do Cipó. Então, assim, essas questões, e é uma questão interessante também, que não é só eu, não. Tem muita gente que caça com o cachorro dos outros, né? E está havendo uma especialização, como já houve em outros países, aonde você tem as matilhas, os cachorreiros, né? Pessoas que, inclusive, assim, na organização da equipe, tem todo um rateio, porque a cachorrada vai ficar na casa de 1 e 2, os custos precisam ser rateados em 10, 20 pessoas, 10, 20 amigos. Então, tá havendo toda uma dinâmica de organização em relação à caça e o controle de javali no Brasil, com o uso de cães, né? Ô, Rafael, então, para ser um pouco mais objetivo aqui para as pessoas que, né, não estão tão envolvidas na caça, você acha, então, e eu também, eu acredito, eu compactuo com você, tá? Que a questão do mestiço está ligada principalmente à diferença entre os terrenos que o javali, né, vai ser caçado. Tudo bem. Mas agora eu vou até tentar né, não assim, te questionar, mas assim, Então, fica à vontade. vamos falar sobre o dogo argentino, que na minha concepção é uma raça que foi criada especificamente para caça de javali. O javali, Sim. tá? Ele foi específico para isso. Eu entendo a questão do terreno, tá? Eu Não, entendo. por Só que assim, sinal, o dogo argentino é uma raça sintética, né? Então, houve a determinação dos criadores, caçadores ali, que quiseram criar uma raça com tais características e foram fazendo todo o cruzamento direcionado para as características que eles queriam dentro das necessidades deles. Kio, sim, eu vou fazer uma abordagem aqui antes da resposta do Rafael. Uma outra questão também que influencia na questão dos mestiços é o baixo investimento na aquisição dos cães, entende? Então, perfeito. assim, Eu ia falar nisso. quando você tem um investimento mais alto, consequentemente por ter cães de raça pura, né, descendentes de cães selecionados, isso agrega valor. Então, para que isso gere, vamos dizer, algum lucro, é muito oneroso, como o Rafael acabou de falar. A caçada, ela é muito onerosa. As pessoas acham que é só uma brincadeira, e não é. Tem muita coisa envolvida que gera muito custo na caçada, inclusive os cães. E o manejo desses cães é algo muito, muito custoso. Então, ter essa oportunidade de cruzamento entre raças favorece isso também. Entende? Uma quantidade maior de animais, uma quantidade de bons cães, sem um investimento alto em um cão de raça pura. Então, mas, Rafael, o que eu queria questionar é o seguinte: o Pedro já deu, né, a preliminar, é o seguinte.
Eu entendo essa questão. Apesar que eu discordo em grande parte com o Pedro. Tudo bem, vamos lá. Fica à vontade, fica à vontade. Bom a gente debater isso aí. Não, isso aqui é realmente uma discussão. Assim, eu estou dando a minha amostragem interior de São Paulo, tá? Assim, a impressão que eu tenho com as poucas pessoas que eu tenho que fazer controle, de uma forma um pouco mais amadora, tá? Sem um investimento muito pesado, eles têm dificuldade financeira, lógico, de adquirir um animal, né, que tem já um custo maior e tal. Você acha que isso não é a questão principal, então? Não, porque é o seguinte, o principal investimento, ele está ligado à função hoje. Então, assim, um animal que o pessoal considera como mestre, que desempenha, principalmente quando é função de rastreio, né? É um animal muito valorizado, é muito Exatamente. valorizado. Pode superar facilmente a casa de 10 mil reais, e aí não é tão pela raça, pode ser o tatu com cobra lá, mas que o pessoal viu a função dele, né? Isso. A questão toda é que as raças que nós tínhamos no Brasil, originalmente, as poucas raças que tem pura de caça hoje no Brasil, caça de pelo, caça maior, a gente teria, por exemplo, né, o Foxhound americano, o Foxhound inglês, o veadeiro nacional, o veadeiro pampiano, daí começa a diversificar uma coisinha pintadinha ali de Gascon, Grand Blue, etc. Enfim, né? Para falar mais de rastro, e é lógico, daí começa a entrar alguma coisa de agarre, então Pitbull, Dogo, e aí começa o primeiro híbrido mais direcionado, que foi a questão do Dogal, né? Porque daí você tinha a história da contenção, mas em terreno maior, às vezes querendo um pouquinho mais de velocidade. Beleza. Isso. Né? O fato é, bom, o veadeiro vem do quê? Bom, supostamente a caça de veado, né? O Foxhound também, no caso do Brasil, não era para raposa, na maioria das vezes para veado, né? Então o que acontece? São caçadas diferentes, aptidões às vezes um pouco diferentes, e o pessoal brincava, às vezes lá atrás, há 15 anos atrás, que os Foxhound caçavam javali a contragosto, né? Então, assim, o que acontece? O pessoal foi fazendo as suas misturas de acordo com seus terrenos, com a disponibilidade do material genético que tinha na sua região. Então, é disponibilidade, não é questão tanto de preço, né? Mas peraí, Rafael, pera um pouquinho, peraí. Então tem a ver com custo também, porque se eu sei que um cara tem um cachorro bom longe, eu vou comprar. Assim, Eu acho que são contidas as duas questões, entendeu, Rafael? Eu acho que uma coisa está contida na outra. É exatamente isso. Então, mas é diferente cachorro de pista. Peraí, Rafael, o que eu quero entender é o seguinte, tá? Eu estou falando agora como pessoas que já desenvolveram linhagens com uma função específica, tá? Se você tem um cachorro, e o Marcelo acho que faz isso também, se você tem um cachorro bom, não interessa onde ele está, você vai comprar e acabou. Tá? Essa é a verdade. Se você é criador, eu não estou falando de quem faz o controle e quem faz a caça. Sim. É criador, tá? Então, eu acho que essa desculpa aí, eu não sei, eu estou falando para criador. Isso aí não cola, porque o cara, quando ele quer um cachorro bom, não interessa onde ele está. Ele vai buscar. Você acha que o pessoal que faz o controle não faz isso? Então, essa expressão que você usou é muito interessante. O criador, né? O matilheiro, ele, em geral, no Brasil, é um cara de função. Então, assim, ele paga a função, mas ele não paga a genética, de forma geral. Ele até ganha, às vezes, algum valor de cruzas que ele faz e tal. O nome que ele tem enquanto matilheiro, então, assim, supostamente se atribui um valor a ele ter bons cães ali, mas ele não é um cara que está trabalhando genética como eventualmente lá fora, né? Mesmo lá fora, é muito interessante, quem acompanha no mundo hoje, percebe, por exemplo, as matilhas ibéricas da Espanha e Portugal têm mudado muito de sangue, né? Eles eram, em geral, era podenco, e o podenco é uma raça, é uma linhagem meio esquisita, porque você tem diferentes tamanhos, pelagens, é um balaio de gatos, na minha opinião, né? E que as matilhas ibéricas agora entrou muito sangue de dogo, né? Então, assim, o pessoal trabalha muito a função, é diferente de pista, ou talvez diferente um pouquinho da defesa, né? O pessoal que trabalha aí a questão de proteção, né? No caso aqui, a gente tem essa variabilidade muito forte, que é terreno, clima. Por exemplo, o pessoal teve um arranque, uma dispersão em relação a dogo muito forte. Teve uma febre do dogo, vamos falar assim.
Só que depois o que o pessoal começou a perceber? Que o dogo, aqui nas regiões mais quentes, tropicais, começava a dar muito problema de pelagem. Daí ficou assim, ficou desinteressante. Além disso, a gente passou nos últimos 6 anos em especial um avanço muito da adoção da arma de fogo. De início, no arranque, não dá para comparar o que a gente teve do crescimento de arma de fogo nos últimos 6 anos, né? Então, assim, os cães de agarre começaram a ter uma recuada. Por quê? Porque o custo também, eventualmente, se algum animal desse viesse a se ferir, era muito pesado, entendeu? Então, assim, é um cálculo econômico, mas não está tanto na criação, mas está ligado ao manejo, ao uso efetivo do animal. Tá, Mas era Rafa, exatamente a isso que eu me agora referia, Rafael. Marcelo, a Pro- última pergunta, que agora eu não vou falar mais, que realmente isso aí me interessa muito. Fala aí, Kio. Você está me falando, então, que o pessoal matilheiro, como você fala, né? Eles têm interesse mais, por exemplo, num cão adulto que já comprovou o seu Isso, valor que é a sua função. do que o cara fazer um cruzamento e gerar descendentes bons. Ele não está tão preocupado em gerar descendentes, é isso? Exatamente, né? Até porque, por exemplo, eu estou no estado de Minas. Muitas das vezes, já quando o pessoal caçava ilegalmente só a questão do veado, o pessoal tinha problemas, às vezes, conflitos, de usar cães Foxhound do sul de Minas no norte de Minas. Só por questão de terreno, questão de clima, adaptação. Entendeu? Então, assim, daí você tem outras tipicidades, né? Como eu falei, mas topografia, também clima, às vezes a forma que o pessoal gosta de caçar, onde um caça mais com arma de fogo, o outro efetivamente gosta do agarre e não abre mão do agarre, entendeu? Então tem essas tipicidades aí que pesam muito. O que acontece? Quando você olha, por exemplo, a França tem o tamanho de só de Minas. Quantas raças de caça de javali você tem com origem na França? Tem um monte, né? Só que o território francês também é muito variado, entendeu? Só que daí você tem uma influência, um costume, uma tradição de décadas, talvez séculos, do pessoal caçando de uma tal maneira, num tal terreno, entendeu? Entendi. Então, Já Rafael, tem uma a expertise sua maior. discordância só mudou as minhas palavras, e é exatamente isso. Então, o investimento genético, né, é muito oneroso. Buscar cães, uma seleção genética, traz como consequência um ônus financeiro muito alto. Então, dentro de todas as características de preferência de característica de caça, de terreno, de topografia, é mais comum a utilização dos mestiços para, vamos dizer, economizar. Não que não haja uma seleção voltada para isso, mas no caso do javali, a função determina muito mais do que a genética. Concorda? Sim, né? E assim, há diferentes esforços em relação à manutenção de linhagens, de raça. Dia 16 agora, inclusive, eu faço um convite a todos para participarem do Encontro Nacional da Rounds, que vai ter lá em Cruzília, né? Aqui no sul de Minas. É o berço do Rounds no Brasil, né? E é onde o Olha, pessoal tenta conduzir uma linhagem nacional. Então a gente tem uma parceria de muitos anos já e eu devo estar lá presente. Então o pessoal conserva a linhagem, descreveu, tem livro aberto, inclusive hoje, da raça, né? Para dentro de algumas características que o pessoal começou a adotar, né? E aí, se sim, você for ver, a gente tem do outro lado, né? Sem querer falar muito da concorrência, mas tem o rastreador brasileiro, que também isso. é uma raça descrita, que hoje está sendo utilizada, inclusive, muito em busca e salvamento, né? Por Verdade. questão do desenvolvimento de rastro, né? Mas que nada impede que possam, em todos os dois casos, utilizar para caçada de javali, né? Exatamente. O que não ocorre ainda, ou não ocorreu ainda, tá certo? A gente está, 2025, a regulamentação nacional do javali é de 2013, então ele tem 12 anos, tá? Um pouco mais de uma década. Isso, em termos de melhoramento, é mesmo que nada. É nada. Nada, exatamente. Então, assim, eu gostaria de olhar para frente e falar assim: eu tenho 20 anos para descobrir a raça salernitana aqui para caçar só no Cerrado.
Então, assim, a condição de cerrado aqui, né? Um terreno mais plano, amplo, corrida larga, vai conseguir fazer, ter um rastro maior, e eu gosto que no final tem um conjunto de 10 a 20 animais que vão ou promover uma coação ou vão espirrar um porco de um capãozinho de mato, para eu abater no tiro, tá? Então, assim, do meu gosto, da minha forma de caçar, seria isso, né? Seria isso. Agora, de repente, para outra pessoa tem um outro Uma olhar para outra. isso. Exato, Uma outra função. com certeza. Rafael, olha só, tanto acho que o Pedro como eu e o Marcelo também, nós estamos um pouco, talvez um pouco mais ligados a cães de presa, tá? Assim, essa Sim, questão de rastreio que você está falando, pelo que você está falando, é até mais valorizada, né, do que o próprio cão de presa, e eu entendo, né, eu entendo o motivo, né? Você acha hoje, eu sou atuante mais nessas raças, né, Pitbull, Pit Monster, você acha que falta talvez interesse, por exemplo, dessas raças, de usar o controle de javali como uma ferramenta para manter essa tenacidade dessas raças tipo Bull? Estou falando do Pitbull, do Pit Monster, do American Staffordshire, tá? São raças que têm potencial para caça. Você acha que não tem procura? Essa é a minha opinião, quero a sua, né? Eu acho que não tem uma procura do controle como uma ferramenta. Você acha que isso é possível, cara? não, tem uma procura sim, inclusive assim, eu posso falar com a experiência de ter conseguido manter os cães de agarre, como a gente chama, né? Na caça, era para ter sido suspenso já no governo Bolsonaro agora, né? Logo no início o pessoal falou assim, não, o pessoal está querendo proibir os cães. Por sorte, a gente trabalha, eu trabalho particularmente sempre no preventivo. Então a gente já tinha feito os estudos, né, provando que na época 70, 80% dos abates eram realizados com cães, né? Então já assegurava a necessidade do uso de cães, porque o pessoal tenta proibir o tempo todo, o outro lado lá tenta proibir o tempo todo. Disso aí, a gente conseguiu fazer um convencimento na época com o IBAMA em relação do quê? Falou assim, ó, daí o pessoal falou assim, então não vamos proibir cachorro, vamos proibir só os cães de agarre, porque é o que está gerando mais vídeo, polêmica e tal, e a gente tenta educar os caçadores, tem muita gente que faz mal ao próprio ambiente de caça, né? Então, o que acontece? Aí a gente conseguiu negociar para que fosse instituído o equipamento de proteção aos cães de agarre. Então, passou-se a ser exigido o colete de proteção, que era um bem comum, também um bem para o ambiente da caça em geral, né? Claro. Porque tem gente que não tem consciência, né? Então, assim, infelizmente, como o grupo nosso hoje é muito grande, hoje só no IBAMA, fora os ilegais, tem mais de 200 mil caçadores registrados, mais de 200 mil caçadores registrados, é um grupo muito grande. Então, assim, mesmo cães de agarre hoje, você fala assim, não, cara, hoje 1% usa cão de agarre. Cara, são 2.000 matilhas, cara. Coisa pra caramba. Quantos animais estão envolvidos nisso, né? Mesmo os nossos inimigos já identificaram que hoje os caçadores brasileiros possuem mais de 500.000 de cães. Então já tem mais de 500.000 de cães. Rafael, mas pera um pouquinho, você falou que tem uma adesão. Eu estou falando mais em relação a criadores, tá? Criadores que são os que multiplicam, são os, né, os multiplicadores. Você pode ter até pessoas que usam Pitbull e Pit Monster de forma assim, aleatória, não sabe a origem, tem lá um cachorro sem uma, né, sem uma origem definida. Mas assim, agora uma pergunta direta. Você tem algum criador que você conhece que usa o controle de javali como uma forma de mensurar se o cão é bom ou não? Não, com mensuração objetiva, não. Porém, você fala assim, cara, eu quero um cara que tem linhagem de dogo funcional caçando, tem filhotes de dogo funcional caçando. Eu tenho alguns amigos que são referência nisso aí, entendeu? Pitbull hoje, né? Com a questão de aumento de uso de arma de fogo e tal, caiu bastante. Mas tinha uma época que a febre era pitbull resgatado de zoonoses, cara. Entendeu? Era pitbull Então, adotado.
Que Ó, isso legal, faz aí então, vai Marcelo, isso tirar aí o vai dar bicho pano pra lá manga, Marcelo. Isso aí vai e dar pano coloca pra no manga. função, pô. Mas é uma. Você está dando uma função para o animal que já estava Pô, destinado a ser sacrificado. pô, o bicho ia ser sacrificado, é uma segunda chance para o animal. Bom demais. Era a mesma Você coisa vê que nós que fazíamos na o cadeia. quanto a atividade de caça no Brasil é benéfica, né? Além de Você controlar ali, tira, até você nisso tira, você beneficiou. tira um pitbull que estava gerando um passivo para a sociedade, porque já não se sacrifica mais também, a não ser que por doença, né? Então hoje você vai tirar dinheiro de creche, de asilo para sustentar cachorro é, nas zoonoses. É isso que está Mas, acontecendo, cara, né? indiretamente, esses abrigos acabam sacrificando. Eu sempre acompanho, cara. Um Não, a pit gente desse, sabe. Então, todos os pitbulls resgatados dessa rinha que teve em São Paulo, que passou no Fantástico e tudo, todos sim, eles foram sim. sacrificados. Todos. Exatamente, exatamente. E aí o que acontece? A turma do Protepix é pura hipocrisia, né? Pô, esse Exatamente. termo é novo, gostei, ô, Rafael. Protepix, eu não conhecia esse termo. Eu vou Não, anotar. vocês têm que chamar o Vagnão aqui, o Wagner Ávila, né? Que é Isso. um cara que ativamente tem denunciado a turma do Protepix, né? Um parceiro nosso também, porque é difícil, porque hoje esse pessoal do Protepix, mais do que tudo, eles têm se feito representar politicamente, tem muitos deputados. A gente sabe hoje que delegacia de proteção animal nada mais é que trampolim político, Porque o né? trampolim é um palanque político e hoje protetor virou emprego. Virou um emprego fácil de ser onerado, porque você tem verbas governamentais, você tem várias. E a pessoa não precisa ter nenhuma formação, não precisa ter nada. Ele basta ser ativo nas redes sociais, basta ser ativo politicamente e ele Isso. garante o sustento dele. É um cabo eleitoral sustentado com dinheiro público. Então, assim, Exato. e eu vi, né? Alguns deputados que eram, por exemplo, da causa aí de usuário de droga, eles mudaram para proteção animal. Por quê? Porque, apesar de todo o suporte que hoje tem as instituições que abrigam o usuário de droga, vieram muitas exigências. Assistente social, nutricionista, cozinha assim, assado, vigilância sanitária e tal. Daí os caras, ó, tchau. Por Aí, quê? pô. Vamos pro mais Chega, fácil, né? Vamos pro mais fácil. vão para o mais fácil, daí o cara pega um dinheiro da prefeitura, coloca nesses abrigos e tem um caixa dois ali. Entendeu? Porque Exatamente. pequenos animais, grandes negócios, né? Então, é, Rafael, mas agora, pera um assim, pouquinho. Ô, qual Rafael, que, qual que é a solução? Seria regulamentar esses abrigos todos, falar assim, ó, beleza, quer abrigar? Tem que ter isso e isso. Pronto. Verdade. Rafael, só uma coisa que assim, eu falei com o Marcelo que eu achava, eu gostaria, né, que fosse uma realidade que o controle servisse como uma função alternativa para pessoas que ainda querem manter a tenacidade. Agora não tão, o Dogo já é para isso mesmo, né, como você falou, mas eu falo mais em relação ao Pitbull, que é uma raça que eu estou bastante envolvida, tá? E outras derivações, ou o próprio Pit Monster, eu acho que são raças que têm um grande potencial para o agarre, né, do javali. Você acha, então agora eu quero a sua opinião direta. Você acha que é possível usar o controle do javali como uma ferramenta de seleção para essas duas raças específicas? Estou falando do Pitbull e do Pit Monster. É possível. Só que o que acontece? Na funcionalidade, o que eu vou falar que eu observei na prática, né? Você tinha momentos que o pessoal cruzava pitbull com boxer para dar mais docilidade, principalmente no manejo comum da matilha. Matilha. Entendeu? Para você não ter justamente rixa lá dentro. Entendeu? Para melhorar o manejo direto. Então, assim, cara, é possível, só que assim, a função do controle é uma função coletiva, né? E essa tenacidade, muitas das vezes, ela foi desenvolvida ao longo do tempo como uma função de combate direto, né? Exato. Então, por exemplo, o pessoal que faz esportes com cães, né? Pular atrás de pneu, aquele negócio e tal, o animal ainda está na linha do indivíduo, né? Tá usando a tenacidade dele. Eu falo porque tem um outro amigo nosso de muitos anos que é o Ponce, que é um entusiasta aí de pitbull, Sim. né?
E ele sempre tentou essa mesma coisa comigo aqui, e às vezes fala assim, não, eu vou doar, tem um cachorro muito bom e tal, não sei o quê. É que vai entrando em outras situações. Por exemplo, por que que o dogo tem esse diferencial em relação ao pitbull? Além de tudo, peso. Então, você usa muito menos dogo do que pitbull. Quando o pitbull é barato, você tem vários ali e tal, você tem um impacto. Se você distribui aquele impacto em relação a você ter cinco pitbull ao invés de um dogo. Porque se você tem um dogo que eventualmente se machuca, você vai ficar quanto tempo sem a tua caçada? Entendeu? Então, assim, essas discussões próprias da função, às vezes vão um pouquinho diferentes da linha da criação, ou simplesmente da tenacidade. É muito, muito próprio, sabe? É porque o manejo durante a caça, aqui, ele especificamente falando do pitbull, do tradicional, ela é muito antagônica à característica da raça. Então, como o Rafael está falando, o manejo em matilha se torna muito difícil. Então, ele tem que acompanhar cães que estão no rastreio, que já não tem o ímpeto de briga, né, que já estão ali naquela função, e ser manejado esse cão propriamente pelo condutor, pelo caçador, ele tem que estar sendo contido o tempo inteiro e só soltar esse animal no momento do agarre. Então, tudo isso torna a caçada mais difícil. E isso já desmotiva a utilização de um animal com essa característica. Entendi. Observação, Léo Guilherme, ele é vice-presidente da IC, uma entidade que registra cães aqui no Brasil. Ele é vice-presidente aqui que é o REC lá do Sul, ele utiliza pit monstros para essa função. Não todos, tá? Mas ele já me falou a respeito. Alguns criadores realmente utilizam. Agora, só uma coisa para reflexão, Rafael. Existem possibilidades, e o Pedro já participou disso, está aqui com a gente hoje não pôde, ele é uma prova viva disso. Eu entendo todas essas questões que você falou, da dificuldade da sociabilidade do pitbull e do pit monstro. Menos, tá? O pit monstro é mais sociável, só que é possível, ou se tiver um terreno para isso, se tiver oportunidade, de você direcionar alguns indivíduos de pitbull, não estou falando todos, tá? Alguns indivíduos que são mais sociáveis ou menos agressivos com outros cães. Então, eu já entendi essa colocação, mas eu também não descartaria totalmente, assim falou meu amigo aí, o Ezequiel lá do Rio Grande do Sul faz a utilização de pit monster para isso aí, tá? Agora, se você tivesse que falar quais a melhor raça ou o melhor cão que você tem visto aí, Rafael, na questão do agarre? Cara, na questão do agarre, puro e simples, é difícil bater o dogo, cara. É difícil. Ele reúne realmente muitas condições de pulmão, inclusive, de dar a corrida, por vezes, dependendo da linhagem, até rastro pega, né? De fato, daí o peso, a força, o tamanho da boca, tudo realmente favorece ao dogo. É difícil, é realmente desenvolvido para isso. Daí você fala assim, cara, por que a gente não faz um dogo tigrado, né? Com alguma cruz de pelagem assim mais adaptada para nós? Entendeu? Que é a preferência do pessoal, dos amigos aqui, que utilizam. Eles fazem a utilização do dogo com pitbull justamente pela coloração, por tudo aquilo que nós falamos, pela característica de insolação, de problemas de pele. Então, já direciona esses acasalamentos visando isso. Fora o Puri Moreno, que está na área também, Rafael, fila caçando claro, aí. Claro. Ah, tá vendo aí? Rafael, você tem alguma experiência, conheceu com presa canário? Não tenho. O que acontece? Daí entra na economicidade, como foi citado, né? O dogo, na sua origem, ele era muito caro também, chegou muito caro, o pessoal começou a utilizar dogo de pista também, daí tudo isso ficou muito oneroso. Teve quem refrescasse sangue com pitbull no sentido de trazer economia, né? Mas aí você, justamente, às vezes você esbarra no temperamento. Tem um outro ganho. Eu acho que, assim, o dogo em si, em termos de tamanho, ele é muito bom de um lado, mas ele é um problema do outro, né? Isso até em raça de rastro, hoje o pessoal está revendo um pouquinho, por quê?
Foxhound americano, Foxhound inglês são animais grandes, né? Então, por vezes, o pessoal cruza com Beagle, Veadeiro Pampiano, aliás, Veadeiro Nacional, desculpa, Nacional. para ter um animal mais leve, né? Às vezes um pouquinho mais de fibra, mais agressivo. Talvez perca um pouquinho do rastro, mas ganhe em velocidade. Então, isso cada um tem buscado sua adaptação, né? Presa canário, tem aquele canicorso também, né? Isso enche o olho nosso. Tem um amigo aqui do Canil Raiz de Minas, que é aqui de Sete Lagoas, está aqui com a gente na live, né? Quando ele me falou o valor dos filhotes dele, eu falei assim, vai ser difícil trabalhar na caçada com esses bichos aí. Não tem como. Você não vai ter coragem de botar um bicho naquele valor no povo. É difícil. Né? Para o pessoal que é daqui tem Javali que talvez está assistindo, eu acho que ele estava pedindo lá, sei lá, 3, 5 mil num filhote, é uma coisa assim, bem alta, né? Para o nosso meio, de forma geral, principalmente animais aqui de presa na caça, sabe? Geral, eu acompanho isso aí no mundo inteiro. Os cães de caça têm um preço mais acessível. Realmente, isso aí é mundial. E por que, Rafael? Por que os cães de caça? Você acha que é pela condição ali do caçador, Então, é uma pelo generalização visto de ter, né? um pouco complicada, né? Por quê? Porque o javali, ele é o futebol da caça, entendeu? É um esporte que, assim, intermediário e popular. Um esporte intermediário e popular. Então, por quê? Você tem, por exemplo, o pointer. Então, não dá para dizer que pointer é um animal barato, né? Não. Um bom pointer treinado e tal custa uma fábula, uma fortuna, né? E é bastante elitizado, né? Então, assim, no javali existe sim um pouquinho dessa questão de custo, mas quando os animais aqui no Brasil, em especial, começam a se destacar em funcionalidade, pode ter preço bem alto, ultrapassar 20 mil reais num cachorro sem muito problema. Por quê? Porque ele vai definir uma caçada, ele acaba sendo o Neymar da caçada. Né? Um cachorro mestre vai definir a caçada, vai definir se você vai voltar com ou sem porco, por assim dizer. Né? Então vai justificar o trabalho todo da equipe lá, junta 10, 20 pessoas. Se você não tem um cachorro bom, um mestre, você pode ter uma cachorrada boa, mas não tem um mestre, né? E você pode fazer muita diferença na tua caçada. Então esse cachorro tem valor, né? E o que acontece Agora, também muito, Rafael, são os grupos se organizarem e fazer a aquisição de um cão com essa característica, de um cão mestre, para ir disseminar a genética desse cão específico. Quando se trata de um indivíduo do grupo ali fazer a aquisição de um cão, como você citou aí do Raiz de Minas, que são excelentes cães, não é desmerecendo o cão, mas para um cara que vai investir um valor desse, uma cifra dessa, para expor o animal ao risco da caçada, se torna complicado, vamos dizer assim. Então, quando há um grupo que fala assim, poxa, nós somos em 20, vamos comprar um cachorro de 10 mil reais? Vamos. Fazendo esse rateio, e a gente utiliza essa genética, esse cachorro vai ficar com matilheiro. Já muda um pouquinho essa característica da cultura do caçador, não em geral, óbvio, eu não posso generalizar, mas... não, o pessoal já tem feito isso, né? Não necessariamente com cão de agarre, mas assim, tem várias experiências acontecendo, como eu falei, o grupo é muito grande, então assim, não dá para determinar, estamos indo tudo para esse lado, não. Tem caras que estão fazendo coisas assim que a gente não acredita. Eu até lembrei agora de um amigo aqui de Tupaciguara, Minas Gerais, que estava usando bulldog americano. Sim. Entendeu? Que é um animal que tem uma boa boca, que tem um bom peso, né? Compacto, bastante compacto. O pessoal questionava muito ele, se ele tinha pulmão, se ele na mordida conseguia respirar, essas coisas. Então, assim, é um desenvolvimento, é um grande laboratório, porque tudo é muito novo no Brasil. Então, é um grande laboratório. Rafael, ele te sobre o. Porque assim, o Bulldog americano, porque agora estou curioso pelo seguinte: Bulldog, ele é uma raça muito parecida com o Pitbull. Você tem várias linhagens que são praticamente outras raças dentro da raça. Tá? Então a gente faz
ação, só que tem bulldog americano, não é um cão de companhia só, né? E tem linhagens mais Scott, Painter, Heinz, que são linhagens. Ele falou alguma coisa sobre o desempenho que ele tem tido? Ele gostou, não gostou? O que ele falou? Não, ele tava gostando, é um cara que tinha muito orgulho do animal dele lá, né? Mandava muita foto nos grupos dos abates e tudo mais. Não sei se perdurou esse trabalho. Tiveram outros trabalhos, inclusive de cruzamentos mais direcionados no sul do Brasil. Faço aqui até a lembrança do pessoal que estava usando o Rhodesian, né? Então, assim, mas é justamente dentro daquela funcionalidade. Trouxeram, como é que é o nome? Tem um outro cachorro que é famoso, é Catarrula, Ah, o né? Catarrula. Americano, né? Luciano. É um tipo de bulldog também. Tem o Catarrula Bulldog e tem o Catarrula, né, que não é Bulldog. O Catarrula, assim, a grosso modo, parece muito um Braco com Foxhound, assim, né? Tem muito Merle no meio, né? E o pessoal tava misturando com Rhodesian, com Dogo, com Galgo, para tentar chegar numa coisa que fosse mais adequada para aquela condição deles ali no Rio Grande do Sul, né? Então, assim, a gente vê realmente que está tendo uma ebulição aqui, muita coisa. Eu acho que talvez, né, é um momento que muita gente pode se questionar não só para trás, quanto para frente. Fala assim, o que poderia ser feito? Entendeu? Inclusive, porque a gente tem que discutir que ameaças em relação à suspensão do controle com o uso de cães são constantes, né? Então, assim, é um grande problema. Vocês que trabalham com cães de grande porte, cães de defesa, a gente vê hoje um esforço enorme de legislações municipais e até estaduais tentando proibir. Então, assim, em tese, assim, tudo que vocês estão questionando hoje, eu não teria clareza hoje sobre transporte e criação de pitbull em Minas Gerais. Verdade. Exatamente. Entendi. Concordo plenamente. Entendeu? Então, assim, é difícil a gente aprofundar essas discussões em vista dessas situações agora, né? Então, assim, eu vou A luta é bem mais básica, né, Rafael? A nossa briga é até, antes de saber se vai casar, você tem que saber se vai poder criar, né? Então, daí vamos fazer um comparativo, assim, daí vocês me trouxeram a conversa como alguém da caça, né? Você vê, por exemplo, que na Austrália, por causa desses banimentos de algumas raças, eles têm uma dificuldade enorme em relação a fazer controle de javali, entendeu? Eles usam lá bull árabe com pointer, com tatu com cobra, não sei o que lá. Cara, eles têm as caçadinhas deles lá, mas vamos falar a verdade. No Brasil, a gente tem cachorro, nós somos muito mais recentes e temos cachorros muito melhores do que os caras têm na Oceania. A Oceania tem 300 anos de controle de porco lá, e a gente aqui, graças à nossa disponibilidade de material genético, a todas essas mudanças, e poder trazer ainda. Fala assim, não, eu quero testar alguma coisa. Fala assim, cara, hoje no Brasil nós ainda estamos podendo trazer animais, né? Agora e lá fora, como é que o pessoal está fazendo? Né? Hoje, mesmo na Argentina, tem estados, porque lá é mais estadualizada a legislação, tem estados que não permitem matilha. Então a caça só é feita com arma de fogo em situação de espera ou de aproximação. Entendeu? Hoje, Rafael, se você tivesse que destacar hoje o país que tem cães mais desenvolvido por controle, você destacaria? Cara, mas isso é muito cultural e até pessoal, porque é o seguinte, eu gosto muito do Vamos sistema... falar de agarre, tá? Estamos falando de agarre, tá? De agarre. Cara, o sul dos Estados Unidos tem núcleos muito bons, né? Você tem aqui do lado uruguai, os caras trabalham firme a caçada de agarre. Tem campeonatos bacanas, eles têm campeonatos. Então, assim, o pessoal pega um município lá, fala assim, nós vamos fazer o dia da caçada aqui, vai separar, vai caçador para cá, para lá, e vai todo mundo botar os animais abatidos na praça pública ou no parque de exposição da cidade e fazer o campeonato. Isso aqui no Uruguai, né? Que é um país menorzinho, mas é muito pé no chão, né?
Agora sim, nos Estados Unidos, no Sul, tem muito criador, manejo, tem campeonatos também nessa questão de agarre, muito ligado ao pitbull, né? E eu não vi, de forma geral, no sul dos Estados Unidos, muito avanço, por exemplo, do dogo. Então, eles ainda são bastante predominantes no pitbull. Sim. É até uma Uma questão de coisa barrismo, fica. até são mais nacionalistas, né? Então defendem aquilo que eles criam ali como seleção. Deixa eu falar um negócio para vocês também que pesa, né? É assim, que tudo às vezes é o detalhe, né? Nos Estados Unidos, a depender do lugar, você não pode, ou não pode abater, ou você tem um valor, veja bem, um valor se você entregar o javali, né, o javaporco vivo num abatedouro, ou até para uma fazenda de caça, tá certo? Então, o que acontece? O pessoal muitas das vezes usa esse cão de agarre no sentido de poder pegar o porco vivo. Olha só. Legal. Então, E é aí um é engraçado detalhe que porque faz a diferença, como você falou. entendeu? E é muito engraçado porque você vê assim, aqui para nós, achou, matou, você tem que sangrar, Claro. etc. Daí você vê os caras saindo com cada porco enorme, apiado. É muito interessante. É muito interessante. É. Entendi. Ô, Marcelo, cumprindo a sua determinação, né? Estamos chegando ao final dessa live. O assunto, na verdade, é um assunto inesgotável e fascinante, na minha opinião. Eu estou Bastante. acompanhando aqui o número de pessoas visualizando é enorme. O Rafael, o pessoal gostou muito aí pelo que estão vendo aqui sobre as mensagens, né, do que você colocou, a forma que você colocou. Cara, eu estou muito impressionado com a sua, né, lucidez, né, com o seu entendimento aprofundado nessa parte de cães, né, envolvidos, né, os farejadores, pô, tá de parabéns. Eu queria só, né, seguir na orientação aí do Marcelo, que a gente desse o último recado, cada um desse o seu último recado e para poder encerrar a live. Pedro, quer dar o seu recado aí? Bem, parabenizar aí, agradecer a presença do Rafael, teve uma explanação sensacional. É, vivemos esse problema desse animal exótico, que é o javali, que não tem, se não fossem os caçadores, estaria ainda mais agravado esse problema, né? Eu tenho Sim. grandes amigos que são caçadores, eu posso até afirmar que profissionais, porque pelo investimento que eles demandam nessa atividade, que é tida como hobby. Mas existe tanto investimento que eu os caracterizo como profissionais, em armamento, veículos, organização, tudo isso transpõe a caracterização de um hobby. Então, já tive a oportunidade de participar com eles várias vezes e quando um proteloco ou um agente do governo vem criticar isso com a afirmação convicta, eles nunca presenciaram o que é o poder de destruição de um javali, né? Ainda mais os danos agropecuários que eles podem causar. Então, é uma burocracia burra, hipócrita, como o Rafael falou, sem nenhum conhecimento. Infelizmente, dentro dos nossos órgãos estão, na sua grande maioria, pessoas incapazes que estão ali por cargo político, por cabide político e que tem que defender uma causa pessoal, né? Falando inclusive dos políticos. Então, parabenizar em nome do Rafael aqui que ele representa. Vou citar aqui um grande amigo, Daniel Carreiro, que é um irmão aqui que também é caçador de muitos anos. O Gabriel Baggio, lá do Sul também, que é uma referência aí do pessoal do Perseguindo Focos. Então, que são pessoas que são caçadores ativos e que atuam com uma dedicação enorme e sem nenhum retorno financeiro, vamos dizer assim. Eles não têm só o prazer de executar aquilo ali. E tem uma brincadeira, um memezinho que a gente usa aí Ô, nos Pedro, vai grupos cair a de live, caça. Pedro. Vai cair a live. Pedro, vai dar uma hora cair a live. Então, tá, só para resumir aqui, que tem um memezinho que fala que se seu marido não gosta de caçar, não gosta de arma de fogo, não gosta de cachorro de agarre, você tem uma esposa. Então é bem isso aí. Pedro, ô, Rafael, só quero dar o meu último recado aqui também. Obrigado pela presença, pô, foi sensacional. Eu estou mais envolvido
com as raças tipo Bull. Eu escrevi um livro, né, o Pitbull Invade, que conta a história da chegada do Pitbull aqui no Brasil. Passado eu lancei um documentário que está disponível no hotmart.com, que é do Coliseu ao Colapso, que conta a história da formação dessas novas raças aqui no Brasil. O Monster, o American Bully, o Exotic Bully, qual a relação que eles têm com o Pitbull. Quem quiser assistir esse documentário, tem lá o depoimento de vários criadores, está no Hotmart. E também dou cursos para esse pessoal, Rafael, inclusive o pessoal da caça está muito, tá? De como desenvolver linhagens, curso de genética, né? Que você faz realmente uma seleção de tipo de cães de trabalho, como você trabalha isso na parte, né, de seleção e genética, tá? Agradeço aí, obrigado, Marcelo. Obrigado, Fábio. Rafael, novamente endossar aí todos os agradecimentos, né? Conforme o Pedro falou. Muito obrigado por estar aqui conosco. Quero também agradecer o Emílio, caçador lá do Mato Grosso do Sul, que te indicou, falou, chama o Rafael Salerno, ele vai te dar números, dados e conhecimento aí para a live. Eu queria te fazer uma pergunta, Rafael, para finalizar. Quem não é caçador, né? Igual a gente aí do Purim Moreno, enfim, algum canil, algum fã, pode se inscrever na associação ou em algum fã-clube da associação? E querendo ou não, vai contribuir também, né, com a sua causa, vai ajudar. Sim, claro, e mais do que tudo vai poder ficar acompanhando aí em tempo real todas as novidades, né? Principalmente a parte legal, que é a parte mais importante hoje, né? Para fazer a coisa legal. Hoje tem regras específicas para levar os cães para fazer o controle. É importante que para quem conhece só o lado dos cães, entenda que, por exemplo, os cães de caça só vão a campo com atestados sanitários de 30 dias. Então, os cães de caça no Brasil são extremamente monitorados. Os cães de presa usam colete de proteção. Então, assim, o tempo todo a gente é extremamente monitorado para fazer esse combate a uma praga que é agrícola e também ambiental, né? Então, pessoal, faço o convite para que possam estar conosco. Manda um abraço aqui para o Emílio, que é afiliado nosso lá, que cria Yag Terrier, né? Os cachorrinhos pequenininhos, mas que também gostam de meter dente nos porcos também. Já pegou até né? fila meu para caçada, pô. Ele tinha uma fila minha lá que ia para caça. Isso, então, e você vê o consórcio, né? Um cachorro pequenininho, cães pequenos com cães grandes, então fazendo a função dentro daquela condição que ele tem lá, né? E assim, o cão é uma paixão, né? Tão antiga quanto a questão da caça, e se a gente tem os cães conosco hoje, foi provavelmente porque surgiram como auxiliares nossos de caça, né? Então, mando um abraço para todo mundo que está acompanhando aqui. Peço ajuda aí que meu menino tá louco pro American Bully. Eu preciso me informar melhor. Eu não entendo nada de American Bully e ele tá assim louco para ter um, né? Então peço ajuda. Vou te ajudar. Depois eu vou te ajudar nisso aí, Rafael. Depois a gente conversa. Beleza. Então, um grande abraço a todos aí, obrigado pela oportunidade, tamo junto aí no Aqui Tem Javali. Nós te agradecemos. E aí segue lá o Aqui Tem Javali, que é o perfil do Salerno aí, beleza? Bacana. Mais uma vez, brigadão, agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Pedrão, Fábio, Rafael, obrigado de coração. Tamo junto. Um abraço. Um grande abraço a todos. Até logo, uma boa noite. Até logo.